Alunas e alunos da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus. Quero, antes de dar início à aula, reiterar aquilo que o professor Sandro Pereira falou na semana passada, no final da sua ministração. Fique atento, a Faculdade Cristã de Curitiba, em parceria com a FAECAD, que é a faculdade da CGADB, vai lançar na modalidade de ensino à distância a pós-graduação Teologia Pentecostal. O lançamento oficial acontecerá na Assembleia Geral Ordinária da CGADB, que será realizada no dia 19 de abril na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Você já pode, no site da Faculdade Cristã de Curitiba, fazer a sua pré-reserva. Entre faculdadecristandecuritiba.com.br e obtenha maiores informações sobre o curso. Adianto que teremos professores de todo o Brasil, todos mestres ou doutores e, muitos deles, comentaristas de revistas da Escola Bíblica Dominical para adultos. Entre eles, os pastores Ezequias Soares, que comenta esse trimestre, José Gonçalves, Douglas Batista, Cleito Pomerini ou escritores da própria CPAD, como os pastores Esdras Bento, Elias Torralbo e o nosso pastor Wagner Gabi, que também é comentarista da revista de adultos. Completam o quadro de professores o mestre Eliel Gabi e o mestre e doutorando pastor e professor Sandro Pereira, ambos professores da Faculdade Cristã de Curitiba. Uma boa notícia. Se você ainda não tem graduação em curso superior, que é um pré-requisito para pós-graduação, ou se você mesmo não completou a graduação, também poderá fazer o curso, mas o fará como extensão. E o requisito mínimo para isso é a formação de ensino médio. O que esse curso pretende? Nós queremos agregar conhecimento e integração da teologia pentecostal para dar maior profundidade da nossa teologia a ministros e professores da Assembleia de Deus em todo o Brasil. O curso também visa corrigir deficiências na formação de alunos oriundos de faculdades não pentecostais ou de cursos teológicos livres, resgatando ou demonstrando a identidade da teologia pentecostal no Brasil. O curso terá diretriz curricular fundamentada na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, reforçando-a e dando a ela a relevância no mundo acadêmico. E terá duração de 1 ano. Venha para a pós ou extensão em Teologia Pentecostal da Faculdade Cristã de Curitiba em parceria com a FAECAD. Bem, vamos à aula dessa semana, que faz parte da nossa jornada sobre o verdadeiro pentecostalismo e para que possamos entender que há atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar a lição 9, que tem por título Vivendo o Fervor Espiritual. O texto áureo dessa lição está em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade a ser praticada, depois de aprendida esta lição, é a seguinte: ser cheio do Espírito Santo pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 5, versículo 15 até o versículo 20, que diz o seguinte: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Senhor e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à introdução dessa aula. O comentarista da lição começa dizendo que a expressão
todos foram cheios do Espírito Santo, que está lá em Atos, no capítulo 2, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso a gente já estudou lá na lição 3. Mas nela aprendemos que, igualmente, ser cheio do Espírito Santo indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Stanley Horton, falando da recomendação de Efésios 5,18, diz o seguinte, abre aspas, sejam cheios do Espírito Santo. Sustenta que esta experiência, conforme indica o grego, não é de uma vez para sempre, mas uma plenitude contínua, ou melhor, enchimentos constantes, conforme sugere o livro de Atos, fecha aspas. O contraponto de ser cheio do Espírito Santo é a frieza espiritual. Então, nessa introdução, julgo que é importante que todos entendamos o que vem a ser frieza espiritual, pois a lição que estudaremos, naturalmente, vai nos conduzir por caminhos que nos afastam desta condição de frieza. A frieza espiritual se revela na ausência da observância de disciplinas devocionais comuns a todos ou a todo cristão. Quando não há mais o desejo de separar tempo para oração e meditação nas Escrituras Sagradas, não se pratica mais o jejum, não há mais o respeito e a reverência pelas coisas espirituais, tudo isso se apresenta como um ciclo débil que envolve a vida das pessoas até que elas passam a, abre aspas, racionalizar o pecado. Uma vez que a vida espiritual perdeu a sua vivacidade, a vida moral tende a degenerar-se, até que, por fim, a frieza espiritual paralise a pessoa. O comentarista da lição, que é o pastor Ezequiel Soares, com sabedoria, utiliza a carta de Paulo aos Efésios para basear essa aula. Diferentemente das várias outras cartas que Paulo escreveu, Efésios não lida com nenhum erro ou heresia em particular. Paulo a escreveu para expandir os horizontes dos seus leitores a fim de melhor compreenderem as dimensões do propósito eterno de Deus e da sua graça, passando a valorizar os alvos sublimes que ele estabeleceu para a igreja. Ou seja, Paulo, sem dizer diretamente, escreve para nos afastar da frieza espiritual. O início da leitura bíblica em classe, que está em Efésios 5, 15 e 16, nos revela que esse processo de frieza espiritual se inicia com a degeneração das relações familiares e sociais. O texto diz exatamente o seguinte, abre aspas, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Fecha aspas. Veja também Efésios 5, do 22 até o 33, que fala sobre a vida do casal, e em Efésios 6, 1 a 5, que fala da honra e obediência dos filhos aos pais. Quando não há mais vigilância com a vida espiritual, quando nos esquecemos de que há uma constante luta espiritual sendo travada, a frieza espiritual se manifesta. Não é sem razão que o apóstolo Paulo alerta em Efésios 6, 10 até o 12, o seguinte, abre aspas, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Leia até o versículo 20. A lógica espiritual, digo, é muito simples. Se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Se há frieza espiritual,
há desejo e supervalorização pelas coisas carnais. A supervalorização das coisas carnais é que nos conduz velozmente para a frieza espiritual. A aula de hoje é uma demonstração do arsenal que temos à nossa disposição para lutarmos contra a frieza espiritual. Em apertada síntese, o caminho é sermos cheios do Espírito Santo. Vamos, a partir daqui, analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. O tópico 1 da lição fala da importância da devoção pela palavra e oração. Como item 1 do tópico 1, vamos falar da devoção pela palavra. Não é possível uma vida nos domínios do Espírito Santo sem devoção pela palavra de Deus e sem o hábito de orar. E desde já é bom definir devoção, estou botando entre aspas aí, que é o apego, a dedicação e zelo, seja pela palavra, pela oração, pelo jejum e etc. Na aula passada, o professor Sandro Pereira abordou a necessidade de estarmos comprometidos com a palavra de Deus, afirmando-nos sobre a autoridade da Bíblia, mostrando o zelo que devemos ter pela boa doutrina e nos alertando sobre os cuidados que devemos ter quanto aos modismos. Pois é, aquela aula é uma das bases dessa aula de hoje. O Salmo 119, versículo 97, diz: "Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia", fecha as aspas. Em 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo nos orienta, abre aspas, "orem sem cessar", fecha aspas. Essas duas práticas espirituais são indispensáveis na verdadeira vida cristã. Para reforçar ainda mais, lemos em Salmo 1, versículo 2, abre aspas, "o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite." O Salmo 19, versículo 7 diz assim: "A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma", fecha aspas. A lei, nesse estágio da história do povo de Deus, diz respeito à própria Escritura Sagrada, a Bíblia como um todo. O Novo Testamento chama também de lei parte das Escrituras que não se refere a nenhum livro do Pentateuco. Abre aspas, "não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses?" Veja isso em João 10:34, que é uma citação direta do Salmo 82, versículo 6. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14:21, chama de lei uma passagem do profeta Isaías. Abre aspas, "na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meios de lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor." Fecha aspas. A devoção às Escrituras é parte do ensinamento bíblico para o povo de Deus. Há na Bíblia diversas exortações para a leitura das Escrituras Sagradas e meditação diária na Palavra de Deus. Alguns exemplos: Josué 1:8, Daniel 9:1 e 2, João 5:39 e Apocalipse 1 e 3, entre tantos outros. O propósito das Escrituras é a redenção humana em Jesus. Lemos em 2 Timóteo 3:15 o que Paulo diz ao seu jovem obreiro, abre aspas, "você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus." Fecha aspas. São ensinos espirituais que não se encontram em nenhum lugar do mundo. Veja 2 Timóteo 3:16 e 17. A Bíblia revela mistérios do passado, como a criação, os do futuro, como a vinda de Jesus, os decretos eternos de Deus, os segredos do coração humano e as coisas profundas de Deus. Veja Gênesis 2, 1 a 4, Isaías 46:10, Lucas 21, 25 a 28. A Bíblia corrige o erro humano e é útil para orientar a vida humana. Como a gente pode ver em 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça. Uma das grandezas das Escrituras é a sua aplicabilidade na vida diária, na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Deus é o nosso Criador e somente Ele nos conhece e sabe o que é bom para as suas criaturas. E essas orientações estão na Bíblia, o manual do fabricante, entre aspas. Veja Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O item 2 do tópico 1, nós vamos falar da devoção pela oração. No tocante à oração, o Senhor Jesus partia do princípio que as pessoas da sua geração tinham, o hábito de orar. Veja o que lemos em Mateus 6,5, abre aspas. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, fecha aspas. O quando mostra que Jesus está falando de um hábito e não dando uma nova ordem. Os judeus oravam 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde, a hora nona. Veja Salmos 55, versículo 17, Daniel 6 e 10. Ainda hoje, os judeus religiosos continuam fazendo assim. Naqueles dias, essas orações eram públicas. Nós, cristãos, oramos continuamente, conforme Efésios 6 e 18, Colossenses 4, 2, 1 Tessalonicenses 5, 17. Não como uma obrigação, é um hábito com o desejo de manter a comunicação com Cristo, como a gente vê em Gálatas 2 e 20. O próprio Senhor Jesus tinha o hábito de orar. Veja isso em Lucas, no capítulo 3, versículo 21 e 6, versículo 12, apenas 2 exemplos. O Senhor Jesus Cristo, durante o tempo do seu ministério terreno, nunca se apartou da oração. Abre aspas, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. A gente vê isso lá em Mateus 14, 23. Em Marcos 1,35 lemos, tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, fecha aspas. Ele aparece orando por ocasião do seu batismo no Jordão, quando foi batizado por João Batista, como a gente pode ver lá em Lucas 3,21. Para escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite em oração. Isso está registrado lá em Lucas 6, 12 e 13. Estava orando quando transfigurou-se, veja Lucas 9 e 29. Estava orando quando os seus discípulos pediram que ele os ensinasse a orar. Leia isso em Lucas 11 e versículo 1. Ele intercedeu ao Pai em favor de Pedro, como vemos em Lucas 22, 32. E pelos demais discípulos e por todos nós. Veja João 17 e 20. Se o próprio Filho de Deus procedia desta forma, o que não diremos de nós? Precisamos orar e também dependemos das orações dos irmãos. O próprio apóstolo Paulo pediu oração em seu favor, como vemos em Efésios 6,19, abre aspas. E orem também por mim, para que, ao abrir da minha boca, me seja dada a palavra para, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho. Fecha aspas. Ele contava sempre com a oração dos crentes. Veja também Colossenses 4,3 e 2 Tessalonicenses 3 e 1. Quando um homem da estatura espiritual do apóstolo Paulo pede a oração da igreja em seu favor e pelo seu ministério, isso mostra que não existe super-homem na igreja. Todos nós dependemos do Senhor Jesus e contamos com as orações uns dos outros. Vamos agora ao item 3 do tópico 1, onde vamos falar do viver sabiamente. O viver sabiamente são exercícios espirituais importantes que devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente dos tolos. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécios. Os nécios, na linguagem paulina, referem-se sempre aos pagãos e é nesse sentido que o apóstolo chama a atenção. Mas a palavra que o apóstolo usa nessa passagem para tolos
ou nécios, na Almeida Revista Corrigida, só aparece nessa passagem, e é Asophos. O termo grego zophos quer dizer sábio, e o prefixo a indica ausência, privação. Logo, Asophos indica imprudente, insensato, tolo, sem juízo, sem sabedoria. Paulo está contrastando a sabedoria cristã, que vem do Espírito Santo, com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no versículo 17 do capítulo 5 de Efésios, onde o apóstolo usa o termo afron, nécio insensato, a mesma palavra que a Septuaginta emprega a alguém que não tem juízo, sem entendimento. Veja isso em Provérbios 17, 18 e 24, capítulo 24, versículo 30. Paulo acrescenta ainda que esses não entendem, abre aspas, a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar nas aparentes vantagens, como faz o mundo. O modo de vida dos crentes não pode ser ou ter o mesmo padrão do mundo. Veja isso em Romanos 12:1. Todas essas características negativas e nocivas são incompatíveis com a vida cristã. O item 4, o último do tópico 1, trata sobre remir o tempo. Em Efésios 5,16, na versão Nova Almeida atualizada, a gente lê o seguinte: aproveitando bem o tempo, ou, na Almeida Revista Corrigida, remido o tempo. É uma frase que diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós. É kairos, tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Vamos a alguns exemplos. Em Gálatas 6,10 lemos: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Em Hebreus 11,15, abre aspas, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Fecha aspas. E por fim, em 1 Pedro 5,6, abre aspas, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Essas duas coisas, tempo e oportunidade, são especialidades dos crentes, que, cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Veja Colossenses 4,5. Até mesmo em circunstâncias bem difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias dos apóstolos, os dias são maus. Para concluir esse tópico 1, penso importante alertar a todos que as principais práticas da devoção na vida diária do crente, a oração, a leitura bíblica, o jejum, frequência aos cultos de ensino e públicos, frequência a reuniões de oração e etc., se forem uma prática mecânica, isso não nos garante uma vida de fervor. Mas pondero que a vida de fervor leva em conta, sim, a oração, a leitura da Bíblia, o jejum, a frequência nos cultos, mas principalmente tem na relação direta com o amor ao próximo uma das mais importantes manifestações espirituais. A gente vê isso muito claramente em 1 Coríntios capítulo 13, cuja tônica é: se não tiver o amor, de nada adiantaria. Vamos adiante nessa aula, agora para o tópico 2 da lição, que trata da importância em manter-se cheio do Espírito. Vou repetir aqui o que disse na introdução da aula. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2,4 quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Mas na lição 3 aprendemos também que cheio do Espírito Santo indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Relembro a citação de Stanley Horton, quando fala das recomendações de Efésios 5,18, sejam cheios do Espírito Santo. E ele acaba sustentando que essa experiência, conforme o grego original, não é ou não acontece uma única vez, e aí é para sempre, mas uma plenitude contínua, um enchimento
constante, conforme o livro de Atos deixa claro. Nesse tópico 2, podemos verificar o contraponto que Paulo faz entre embriaguez com vinho e o estar cheio do Espírito Santo. Para ampliar a percepção dessa oposição, vamos observar que toda essa seção de Efésios, que vai do capítulo 4, 17 até o capítulo 5, 21, contém uma série de contrastes, começando como antes e depois, contrapondo os gentios que, convertidos, vieram a conhecer a Cristo. O contraste que estamos tratando nessa lição é o de Efésios 5 e 18, embriaguez versus plenitude espiritual. A embriaguez é uma obra das trevas e consequência da natureza pecaminosa, o que se contrapõe à obra do Espírito, que é a de dar plenitude da ação dele na nossa vida diária. Os tempos dos dois imperativos em Efésios 5, 18 indicam as seguintes mensagens. Nunca façam assim, entre aspas, reforçando-se a tolerância com a embriaguez e a sua prática constante. E, abre aspas, sempre façam assim em relação a encher-se do Espírito Santo. Gordon Fee observa que o verdadeiro significado do segredo imperativo não é usual. Abre aspas, Gordon Fee diz o seguinte, Paulo não diz, sejais cheios do Espírito, no genitivo, como se alguém estivesse cheio do Espírito da mesma forma que outro estivesse cheio do vinho, mas enchei-vos do Espírito, com ênfase em estar totalmente cheio da presença do Espírito, ou da plenitude concedida pelo Espírito. Fecha aspas. O que Paulo quer mostrar quando usa esse contraste é que a embriaguez com o vinho produz uma sensação temporária de bem-estar e ser cheio do Espírito uma alegria permanente. O contraponto pode ser visto então da perspectiva da temporariedade da alegria do vinho versus a permanente alegria de estar cheio do Espírito Santo. Embriagar-se com vinho está associado à antiga forma de vida e aos seus iníquos prazeres. Em Cristo, gozamos de alegria, uma alegria superior, mais elevada, mais duradoura, que cura a nossa depressão, a nossa monotonia ou a nossa tensão mental. E, o mais importante, não devemos nos preocupar com o quanto temos do Espírito Santo em nós, mas o quanto a nossa vida está entregue a Ele. Submeta-se diariamente à sua orientação e obtenha do Espírito Santo forças para seguir. Você já deve ter percebido que algumas vezes eu mencionei que ser cheio do Espírito Santo é algo que deve ser feito diariamente. E não é sem razão. Como vimos no tópico 1, experimentamos enchimentos repetidos do Espírito Santo quando mantemos uma fé viva em Jesus Cristo, conforme Gálatas 3 e 5. Quando estamos repletos da palavra de Deus, conforme Colossenses 3,16. Quando oramos e damos graças e cantamos ao Senhor, conforme 1 Coríntios 14 e 15 e Efésios 5, 19 e 20. Quando servimos ao próximo, conforme Efésios 5, 21. E fazemos aquilo que o Espírito Santo quer. Veja Romanos 8, 1 e 14, Gálatas 5, 16 e versículos seguintes, Efésios 4 e 30, 1 Tessalonicenses 5 e 19. Assim, o crente precisa diariamente, vou ser redundante, todos os dias, se confrontar com a palavra de Deus e viver em oração. Em João 5, 23 e 24, vemos registrado o que Jesus disse à mulher samaritana, abre aspas, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os adorem, o adorem em espírito e em verdade. Fecha aspas. Em termos práticos, o crente precisa diariamente ter seu tempo com Deus. Esse dia a dia com Deus nós chamamos de vida
devocional. Vou ser mais prático. A importância disso é tão grande que o mundo editorial já disponibiliza livros com devocionais diários. Vá a uma loja da CPAD e você terá uma quantidade enorme de material para uma excelente vida devocional. Há uma editora chamada Pão Diário, cuja especialidade é disponibilizar devocionais. Por fim, a União da Mocidade da Assembleia de Deus em Curitiba, conhecida por nós pela sigla UMADSE, teve uma iniciativa esplêndida no final do ano passado. As lideranças, capitaneadas pelo pastor Natanael Silva, publicaram esse livro, Devocionais Chamados para Fora. São reflexões bíblicas para todos os dias do ano que foram escritas por vários jovens, pastores e outras lideranças da Assembleia de Deus em Curitiba. O nosso pastor Wagner Gabi abre cada um dos meses do ano com um devocional. Procure a liderança dos jovens e adquira esse devocional. Você se edifica diariamente e ainda ajuda os jovens da IEADS. Ele custa R$30, é bem baratinho. É pouco dinheiro para um ano inteiro vivendo diariamente em confronto com a palavra de Deus. Isso representa 8 centavos por dia. Você não compra nada com esse dinheiro. Caminhando para o tópico 3, o último da lição de hoje, que trata daquilo que precisamos para nos mantermos vigilantes contra a frieza espiritual. Os resultados de ser cheio do Espírito envolvem todos os aspectos da nossa vida. Veja o que lemos em Efésios 5, 19 até o 21, abre aspas. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros no temor do Senhor. Fecha aspas. Temos nessa passagem pelo menos 3 características das pessoas cheias do Espírito: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e um estilo de vida submisso. O testemunho transbordante é manifesto não somente nas reuniões cristãs, nos cultos, mas na vida diária. Estas são as 3 principais palavras para o louvor cristão: salmos, hinos e cânticos espirituais, como a gente lê em Efésios 5,19. Afinal, o que elas significam? Os salmos, como sabemos, são uma coleção de poemas, cânticos devocionais, históricos, proféticos, de louvor e adoração a Deus. O nome do livro, Salmos, vem das Septuagintas, psalmoi, do verbo grego psalô, tocar, instrumento de corda. Essa palavra aparece 7 vezes no Novo Testamento, 4 vezes em Lucas e Atos, e se refere ao livro de Salmos. Veja, Lucas 20, versículo 42, 24, versículo 44, Atos 1, 20 e Atos 13, 33. E 3 vezes em Paulo. E diz respeito a louvores. Veja, 1 Coríntios 14, 26, Efésios 5, 19 e Colossenses 3, 16. As igrejas do período apostólico seguiam de perto as práticas litúrgicas judaicas, de modo que os salmos, nesse contexto paulino, se referiam ao louvor. A segunda palavra é hinos. O verbo grego hymneo, cantar, hino, aparece 4 vezes no Novo Testamento. Na passagem paralela da instituição da ceia do Senhor, era o cântico de aleluia da Páscoa, presente em 2 vezes, veja, em Mateus 26, 30 e em Marcos 14, 26. E a terceira vez, Paulo e Silas, que cantavam hinos a Deus na prisão de Filipos, veja Atos 16, 25. E finalmente em Hebreus 2:12, que é uma citação do Salmo 22, 22. O substantivo himnos, hino, aparece 2 vezes, veja em Efésios 5, 19 e Colossenses 3, 16. E a última palavra é a expressão cânticos espirituais. O termo grego ode, cântico, ode, hino, aparece 7 vezes no Novo Testamento.
Duas já mencionadas em Efésios 5,19 e Colossenses 3,16 e outras 5 em Apocalipse. Veja, Apocalipse 5,19, 14 e 3, são 2 vezes, e 15 e 3, mais 2 vezes. Em Apocalipse se refere ao cântico de alegria e de louvor a Deus e ao Cordeiro. O acréscimo do adjetivo grego pneumaticais, espirituais, modifica as 3 palavras, salmos, hinos e cânticos. Os cânticos espirituais do Novo Testamento não devem ser confundidos com as músicas que cantam os nossos grupos de louvores nos cultos. Essas equipes se preparam, ensaiam os hinos e se apresentam na programação do culto, geralmente com repetições e debaixo de muita oração. Não temos muitas informações sobre o que seriam os cânticos espirituais nessas passagens, mas temos certeza que não é isso que se fazemos hoje nos nossos cultos. Segundo o comentário bíblico pentecostal Novo Testamento, eles, abre aspas, podem ser manifestações espontâneas que expressam alegria e louvor no coração e na ocasião do derramamento espiritual, o derramamento especial, do Espírito nas pessoas. O referido comentário continua dizendo que os cânticos espirituais, abre aspas, eram expressões resultantes da presença do Espírito Santo dentro do crente e da comunidade. F.F. Bruce, citado no mesmo comentário, abre aspas, sugere que cânticos espirituais eram provavelmente palavras não premeditadas, cantadas no Espírito, exprimindo louvor e santas aspirações. Fecha aspas. Os cânticos espirituais genuinamente pentecostais são palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, muitas vezes em línguas. São um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus, como vemos em Colossenses 3,16, como eu já citei várias vezes. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Encontramos na Bíblia a música desde os tempos antes dos séculos até aos séculos dos séculos no céu. Veja Jó 38, 6 e 7, Apocalipse 14, 3 e 15, também versículo 3. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs. Lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. Filipenses 2, 5 a 11 é um bom exemplo disso. Gordon Fee afirma no seu estudo exegético sobre esta passagem o seguinte: o único ponto que há em consenso geral é que era originalmente um hino. Por volta do ano 110, Plínio, o jovem, foi enviado pelo imperador Trajano à Ásia Menor, atualmente a Turquia, para combater os cristãos. Ele escreveu ao imperador que os cristãos, abre aspas, costumavam reunir-se num dia estabelecido antes do raiar do dia e cantar, revezando-se um hino a Cristo como um hino a Deus e a obrigar-se por um juramento a não praticar ou a não prática de qualquer iniquidade. Isso está lá em Plínio, o jovem, Epistolae, e no capítulo 10, versículo 96, você vai encontrar essa citação. Esse relatório de alguém de fora mostra a presença de hinos a Cristo na adoração cristã lá na igreja primitiva. O quadro descrito em Efésios 5, 19 e 21 revela o resultado de ser cheio do Espírito Santo. Essa descrição, ou descrição, melhor dizendo, das manifestações do Espírito não se restringem às reuniões da igreja, mas também na nossa vida pessoal e no nosso relacionamento com as pessoas. Você deve se lembrar de que
Um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito Santo. Veja Atos 6 e 3. Concluindo a aula de hoje. O significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é e quem não é cheio do Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.